O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhes queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará, antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Quero começar essa homilia fazendo uma pergunta para você, que é uma pergunta que eu também faço para mim, né? Porque eu não posso me colocar numa atitude de que eu sou o bonzão. Mas a pergunta é essa: quando foi que tudo começou? Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Não vou responder agora. Na medida que a homilia for acontecendo, vocês vão perceber. Mas quando foi que tudo começou? Bem, estamos no 3º dia dessa semana, que é a Semana Santa, a semana de todas as semanas, porque Jesus agora já recebeu o veredicto, ele realmente vai ser morto, vão matá-lo, não tem mais como voltar, não tem perdão, já foi decidido. Então, entramos em Jerusalém com Jesus no domingo. Ontem eu falava para vocês que essa semana
não é uma semana de manifestar muita alegria, muita euforia, mas é uma semana em que nós devemos refletir, olhar para dentro de nós e entender que o nosso Senhor está indo para morrer. E quando nós sabemos que alguém da nossa família está numa condição dessa, ninguém vai soltar fogos, né? Eu até dizia que nós não podemos viver uma espiritualidade alienada. Jesus está vivendo uma coisa e nós estamos vivendo outra, né? Ele que se vire, o problema é dele. Eu quero é viver minha vida, o que eu quero é ser feliz. E não é bem assim, nós temos que sofrer junto com Jesus. A igreja sofre junto com o nosso Senhor. Ele está sendo levado para ser morto. E não é simplesmente está sendo levado para ser morto, mas está sendo levado para ser morto por causa dos nossos pecados. E isso nos entristece muito mais ainda. Ele está indo para essa condição porque eu pequei, porque a minha vida não é uma vida santa, e deveria ser. A minha vida não está sendo agradável. Será que está sendo agradável a Deus? É por isso que ele está indo para lá. E agora a igreja coloca essa pessoa de Judas, que nós vimos ontem, né? Jesus estava naquele momento se despedindo de Lázaro, de Marta e de Maria, naquele clima que eu disse de velório, né? Enquanto estavam comemorando a ressurreição de Lázaro, no seu interior, Jesus estava se despedindo. A partir daquele momento, ele não vai se encontrar mais com eles. E aí, agora é isso. E ali está Judas, né? Com aquela historinha de que o perfume que Maria estava ungindo os pés de Jesus era muito caro, que deveria ser dado para os pobres, mas João deixa claro que ele estava falando aquilo porque ele era um ladrão. Ele não estava pensando em pobre nenhum, ele estava pensando nas arrecadações que ele ia fazer para ele mesmo. O dinheiro que era colocado ali para os apóstolos, ele estava pegando para ele. Agora nós estamos no cenáculo. Na quinta-feira próxima, nós iremos celebrar a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, né? A missa e o sacerdócio. E é nesse clima, dali aonde vai acontecer a primeira missa, e Jesus vai dizer para os apóstolos que eles devem, de agora em diante, eles devem celebrar até que ele volte. O que iria acontecer no dia seguinte, que é a sua paixão, morte e ressurreição, ele antecipa no sacrifício da missa. É nesse clima que ele está ali, junto com os apóstolos, sozinho, na intimidade. Aí diz que ele fala com muita comoção. Um de vós há de me trair. Imagina 3 anos de convivência. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, fala que Jesus tinha 72 discípulos, aí ele sobe a montanha para rezar, e ele desce e escolhe a dedo Pedro, Tiago, João e assim por diante. Foi escolhido dos 72, e dentre os 72, Judas também foi escolhido a dedo, para estar mais próximo de Jesus e para ser justamente aquele que, quando Jesus voltasse para o céu, ele fosse também mandado, enviado para pregar o Evangelho a todas as nações. Só que Judas, ele estava com Jesus sem estar. O coração de Judas já não estava mais em Jesus, estava no dinheiro. Ele se voltou para o dinheiro. E é aí que, como já não está mais para Jesus, aí vem também a traição.
Ele vende Jesus por 30 moedas, ou melhor, entrega Jesus por 30 moedas de prata, está vendo? Está ali. E Jesus agora diz para um de vocês, vai me trair, aí ele ouviu, ele sabia. Porque se Jesus fez esse questionamento, ele sabia que Jesus sabia. Não era a oportunidade de Judas chegar e dizer assim, meu Deus, vou parar com isso. O que é que eu estou fazendo da minha vida? E os discípulos começam a se perguntar, quem é? Sou eu, sou eu, sou eu? Aí diz que Pedro fala, né? Olha, você que está mais próximo, João, dele, pergunta aí no ouvido dele, quem é a pessoa então? Aí João se encosta e Jesus diz assim, aquele a que eu pôr um pedaço de pão ali, vou molhar e vou dar. E eles não entenderam. Não entenderam porque quando se coloca o pedaço de pão, molha e dá na boca do outro, significa que é o meu melhor amigo. Por isso que eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Fala de traição, e depois ele coloca o pão, tem alguma coisa errada. Então ninguém entendeu nada. E aí Jesus fala no ouvido de Judas, vai e faça o que você tem que fazer logo. O diabo entra, ele se levanta e vai. Olha, imediatamente ele foi. Não era para Judas chegar naquele momento e dizer assim, não vou fazer isso não, mestre, jamais. Não, ele foi. Então agora, voltemos à pergunta do início. Quando foi que tudo começou, hein? Quando foi que Judas começou a entrar nessa vidinha dele? Que momento foi que ele permitiu que a ganância tomasse conta? Ele já começou assim. Ele entrou, começou a fazer parte dos apóstolos, mas ele já tinha esse coração já longe. Ele andava com Jesus, mas não estava com Jesus. Tinha o título de apóstolo, mas ele já era um traidor. O coração dele estava longe. Quando foi que tudo começou? Bem, tem pessoas que dizem que tudo começou lá em Cafarnaum, quando Jesus começou a falar que ele ia dar o sangue dele e beber do sangue, comer da sua carne. Aí diz ali que os discípulos começaram a não andar mais com ele. Aí Jesus olhou para os apóstolos e disse, e vocês também não vão embora? Aí Pedro disse, não, nós não vamos não, porque só tu tens palavra de vida eterna. Então se fala, né, que a partir daquele momento Judas já olhou para Jesus com meio doidinho, achando que era meio doidinho, mas não separou não. E aí começou a levar a vidinha dele de roubo, só pegando dinheirinho para ele, né? Porque estava dando lucro, fonte de lucro. Vocês não sabiam que Jesus é fonte de lucro, não? Jesus se tornou fonte de lucro para muita gente, viu? É só anunciar o nome de Jesus, falar bonitinho, fazer pregações bonitas, cantar, e depois, olha, o dinheirinho vai só entrando no bolso. Mas não é nisso aqui que eu quero entrar, não. O que eu quero entrar é, se teve um momento que Judas começou a andar com Jesus sem andar mais, a pergunta para você é essa e para mim. Você realmente está andando com Jesus? Você está sendo fiel a Ele? Ou você e eu somos daquele que dizemos que estamos com Ele e já não estamos mais? O nosso coração está longe dEle. Já não fazemos mais o que Ele pede.
mas estamos com Ele. Mas não fazemos mais. Você lembra quando você começou sua vida com Jesus, aquele tal encontro pessoal com Jesus que você teve, que agora fica só para contar vantagens? Aí na hora que está reunido com os amigos, diz, olha, o meu encontro de Jesus, pessoal com Jesus foi assim, aí conta, todo mundo fica admirado, mas seu coração está longe, você nem anda mais com Ele. Aquela vidinha de pecado. É interessante, né? Como nós sacerdotes costumamos ouvir muito as pessoas. Esse tempo de pandemia, como Deus tira sempre de algo ruim muitas coisas boas também, se percebe que tem muita gente que pegou o Covid e naquele momento passou a refletir o que eu estou fazendo da minha vida. Porque agora quando se diz assim, pegou, né, está com Covid, deu positivo, pronto, a pessoa já se encontra dentro do caixão. Já está lá. Nem foi ainda, ela já está lá dentro. Aí na hora que ela para pensar nisso, aí ela diz assim, o que é que eu tenho feito da minha vida? Resta-me pouco tempo. Aí já começa os problemas psicológicos, né? Aí já começa, não está nem com problema de respiração, já está achando que está. Porque começa a vir um monte de coisa na cabeça. Aí quem é casado diz quem vai cuidar dos meus filhos agora. Quem é que vai cuidar do meu esposo? Quem é que vai cuidar da minha esposa? E meu pai que está velhinho? Aí começa a perceber do apego a tantas coisas nesse mundo que não valia a pena, porque a qualquer momento vai morrer. Então tem gente que está dizendo assim, meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Na pandemia passada, tem uma pessoa que eu conheço, que não estava levando, que estava seguindo Jesus, pelo menos dizia que estava seguindo Jesus, e se encontrou nesta situação, foi para a UTI, mas ainda não estava assim tão, sem perder a consciência, então estava dizendo assim, Jesus me deu uma chance, me deu uma chance. Olha, está vendo? Começou, me deu uma chance, começou a rever que a vida dessa pessoa não estava muito boa, aí começou a mandar a mensagem para tal e tal pessoa, e perdão por ter feito tanta coisa, porque não sei o quê, não quero morrer assim, pedindo, Jesus me dá uma chance. E não é que Jesus deu uma chance? Aí, passado um tempo, depois que Jesus deu uma chance, aquelas pessoas que estavam vitimadas por parte dele, tornou-se vítima de novo. Não criou vergonha na cara, não. Tá vendo? Foi o medo, né? Está vendo aquelas conversões que se dão na hora do medo? Ah, agora sim, meu Deus, não sei o quê. Aí quando fica bom, esquece. Aí começou a perseguir o cara de novo. Vocês estão entendendo a pergunta? Quando foi? Quando foi que tudo começou? Eu, você que é membro da comunidade, cada um reveja a sua vida. Realmente você está levando uma vida com Deus. Você que é padre junto comigo, bispos, você que é agente de pastoral, que trabalha lá. Quando foi que começou? Você começou a entrar nessa vida de pecado, e você levava até uma vida santa, mas agora você está aí, você está indo, você é ministro da Eucaristia, você é seminarista, você é padre, você trabalha na pastoral, você faz um monte de coisa, mas a tua vida é de pecado, não muda, pecando. Quando foi que começou? Olha só uma coisa que aconteceu comigo nesses dias. Você sabe que o YouTube, de vez em quando, eles mandam alguma coisa assim, né? Aí, às vezes, na curiosidade, você entra, e quando você entra na curiosidade, ele começa a mandar. É assim.
Né? E tem coisas assim que eu acho muito curiosas, né? Eu fico, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Por exemplo, tem um esporte que eu não sei que nome é que é esse esporte. Os rapazes, eles saem correndo assim pelos muros, sobem nas casas, caem no chão, dá um pulo lá. Eu disse, rapaz, como é que esses caras conseguem fazer isso? Não sei que esporte. É como se fosse o Homem-Aranha, né? E sobe pela parede, e sai correndo e pula, e vai lá e se joga no muro, assim, lá em cima, naqueles pedaços dos prédios, assim, lá embaixo. Os caras vão correndo, aqueles pulos que a gente dá numa piscina, é no chão. Eu não sei como é que é aquilo, não. É incrível. Eu fico admirado, né? Daqui a pouco morre, quebra o pescoço, mas está lá. Aí, na curiosidade, eu vi um. Aí eu vi dois. Aí pronto, o YouTube começou a jogar para mim. Eu disse, já está na hora de parar, porque senão eu vou ficar viciado só vendo isso aqui. É assim que começa. Você dá uma brechazinha, quando você percebe, você já não está mais com Deus. É o namorado que está ali, a namorada, de repente eles estão indo num caminho de santidade muito bom, aí de repente eles dão uma brecha, daquela brecha começa, aí pronto, já não consegue mais parar. É o jogo, o cara vai lá, começa naquele jogo, ele está levando uma vida com Deus, de desprendimento e tudo, aí de repente ele começa a jogar, aí já quer jogar de novo, aí quando vê que não, agora o jogo faz parte da vida dele e ele já não anda mais com Deus. É aquela mulher casada que está ali, de repente está lá não sei, aquele homem também, né, no Instagram, de repente uma pessoa entra lá, né, no Facebook e diz oi, aí começa oi para lá, oi para cá, e de repente quando vê que não, já não tem mais tempo para o marido, já não tem mais tempo para o filho. Tudo começa. Por isso que eu estou dizendo, quando foi que tudo começou? Porque é preciso observar quando foi que aconteceu pela primeira vez, porque é a partir desse momento, da primeira vez que vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, quando você percebe, você já está tão envolvido que você já não consegue mais sair. Aí você diz que você é de Jesus, está com Jesus, tudo, mas está ali, ó, toda hora você está voltando lá naquilo ali. É o que aconteceu com Judas. Toda hora lá começou fonte de lucros. Jesus estava sendo fonte de lucro, então pega dinheiro daqui, pega para... até trair Jesus por completo. Tudo na nossa vida, meus irmãos, tem um começo. Você pode começar, e eu também, numa vida de santidade, mas lá na frente, Satanás vai colocar alguma situação na vida sua, na sua vida, que quando você perceber, você já se enrolou no chale da doida. E às vezes Deus dá uma chance até de pegar um Covid para a pessoa dizer assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque se não acontece uma coisa assim, para chacoalhar, a pessoa não consegue voltar mais não. Aí quando o outro diz assim, olha, você precisa sair disso aí, não, você agora, já viu, você com esse radicalismo. Pedro, faça, ou melhor, um de vós há de me trair, está vendo? Ó, ele já sabia que era ele. Por que ele não mudou? Por que Jesus chegou e disse para ele assim, olha, vai e faça o que você tem que fazer? Ele foi e fez. Estava envolvido no chale da doida. Não conseguia sair mais, não. Existem situações, meus irmãos, que se você não fizer, e eu também, um grande esforço, nós não conseguiremos sair mais. Nós vamos estar na igreja, nós vamos estar numa vida de consagrado, nós vamos estar dizendo que nós somos de Deus, nós vamos dizer que eu sou padre, isso e aquilo, mas numa vida distante.
Não tem mais tempo para Deus. Está enrolado. Se não fizesse essa avaliação. Por isso que eu estou dizendo, dê uma olhada. Será que até esse pecado que você está vivendo aí, talvez até você não veja nem mais como pecado. E é. E não consegue sair mais. E Jesus está dizendo para você, isso é pecado. Vai sair ou não vai? E enrola, está vendo? Enrola no chale da dor, vai se enrolando com a dor. Você já viu uma pessoa enrolada no chale da dor? Olha, não queira nem saber. A doida pega o chale dela, enrola você nela, você vai ver o que vai acontecer. Tem uma força. Para você ver como é que Satanás nos enrola, né? Meus irmãos, nessa Semana Santa, nós que estamos caminhando para a paixão do Senhor, que vai acontecer na sexta-feira, tenha a coragem de se perguntar aonde foi que tudo aconteceu, começou quando, por que você permitiu, e agora você está nessa vida, vai sair ou não vai? Aquela ministra da Eucaristia que está enrolada com aquele homem, com outro ministro. São os dois ministros. Não, um ministro e um senador. Se enrolou. Já não tem mais vida com o marido, não tem com o filho. Usa da igreja para se encontrar. Antes ou depois. E todo mundo está vendo. E a vidinha está lá. E o dizimista que já está, 3 para mim e 1 para a igreja. E quando foi que começou? De repente foi naquele momento de necessidade. Estava necessitando, era o dinheiro mesmo, eu estou ali administrando, eu peguei. Pronto, não falei com o padre, não falei com ninguém, resolvi meus problemas, minhas contas. Aí depois veio a segunda, veio a terceira, agora já é normal. 3 para mim e 1 para a igreja. E está com Deus. E está caminhando com Jesus. Só que não, o coração está longe, está distante. Jesus já está bem longe mesmo, não quero nem saber mais dele. Mas eu caminho, porque ele proporciona eu continuar nessa vida. Em vez de ele proporcionar para eu não andar, a pessoa está tão envolvida que ele se envolve usando o nome de Deus para continuar no seu pecado. Ok, vou parar por aqui. Quando foi que tudo começou, hein? Aquela vida santa que você tinha, né? Causava até inveja para os outros. Hoje, está igual todo mundo. Tudo começou ali. Eu não estou falando aqui para fazer cura interior, não. É cura exterior. É aquela questão que você diz assim, foi aqui. Pronto, e a partir de agora, eu não faço mais. Vou lutar. Faz lá o exame de consciência, faz uma boa confissão e paga a penitência que o padre dá e agora fica observando para ver, né? Se o YouTube não vai mandar aqueles caras se jogando do prédio embaixo para você ficar lá curiosidade e ver de novo. E a intenção era outra, mas a curiosidade foi tanta de ver, que aí fica vendo, aí passa 1, passa 2, passa 3, passa 4. As cidadezinhas aqui do lado, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.